Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui num novo episódio, sétimo episódio do podcast. Estamos aqui na presença do pastor Rony Querino, né, nosso missionário em Portugal. E esse episódio é sobre missões. Eu sou a irmã Julia. Eu sou o William Lemos. Amém? Então, o pastor Rony, que é o nosso convidado de hoje, para nós é uma honra recebê-lo aqui, né? O pastor Rony tem 45 anos e ele é ministro licenciado, né, pela IPUB brasileira desde 2021 desde 2001, perdão. E pela IPU, né, de Portugal desde 2010. Ele é formado em gestão pela Universidade Luterana do Brasil e em Direito pela Universidade do Porto. Pastor Rony, então, está lá em Portugal, né, desde o ano de 2009, e ele fundou a obra no norte do país e onde é o pastor titular também, na IPU do Porto. Ele é o tesoureiro nacional de Portugal e secretário nacional, formado pela AGET, e participa do Instituto Europeu de Direito e Religião, casado com a missionária Ana Paula desde 2004, e tem 3 filhos, o Davi de 13 anos, o Jonathan de 12 e Samuel de apenas 1 aninho. Paz do Senhor, pastor. Paz, pastor, tudo bom? Viva, irmão William, irmã Júlia, paz do Senhor. Que bênção poder estar com vocês nesse sétimo episódio do Podcast. É um privilégio poder falar com vocês e com toda a audiência qualificada que vocês têm nesse trabalho. Espero que nós possamos ter um bom tempo falando de missões e não só Glória a Deus. nesse sétimo episódio. Prazerzão, que Deus abençoe a todos. Amém. Com certeza, né? Teremos muitas oportunidades ainda de falar um pouco da sua experiência, né, pastor? E começa então contando para nós como é que é a sua experiência, sua trajetória até chegar no campo missionário em Portugal. Amém. Interessante estar falando com um podcast feito no Rio Grande do Sul, e eu sendo gaúcho, me sinto mais em casa ainda com vocês. Vocês sabem que, talvez saibam, talvez não, mas a gente sai do Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul não sai do coração da gente. É engraçado Sim. isso. Os meus filhos nasceram aqui, vocês nem podem acreditar, meus filhos nasceram aqui, você pergunta para eles, eles dizem, eu sou gaúcho. Eu olho para eles e digo, rapaz, você nasceu bem longe do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, eles dizem. Mas a minha história na igreja começou quando eu me converti, aos 19 anos. Eu nasci em Porto Alegre, mas cresci em Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre, de um lar católico. Nunca os meus pais tinham sido crentes, nem eu, nem amigos, ninguém era crente. E então, em 1999, os meus pais começaram a frequentar a nossa igreja, ali a igreja matriz do Rio Grande do Sul. Eles começaram a frequentar. Eu observava a distância, tinha a minha vida, tinha os meus negócios, o meu trabalho, estava aparentemente bem, aparentemente só. Não tinha vícios, não tinha nada, nenhuma dessas coisas que geralmente motivam os jovens a ir para a igreja. Sim. Mas só Deus sabia do vazio que eu trazia dentro de mim. Sim. E 21 de fevereiro de 99, os meus pais tomaram a decisão de descer as águas batismais em nome de Jesus e me convidaram para ir lá assistir o batismo deles. Eu não entendi nada daquilo, sabe? Mas pai, mãe, vocês já são velhos já e vão ser batizados? Mas a avó já batizou vocês quando vocês eram crianças. Não, mas nós vamos ser batizados em nome de Jesus. Mas e o que isso tem a ver? E depois de velhos, e ela me explicou, e eu, quanto mais explicava, menos eu podia entender. Ok, então eu vou nessa missa aí de vocês. Não podia entender nada, absolutamente Não nada. sabia O nada. único tipo de culto que eu tinha era o culto católico que nós chamamos de missa. E fui na igreja nesse dia, nesse 21 de fevereiro de 99. Meus irmãos, eu nunca mais saí de dentro da igreja. Glória a Deus. Eu tive um encontro tremendo com Deus, de forma que
Os meus amigos do mundo não podiam entender. Uhum. Namorada não podia entender. Os meus colegas de trabalho não podiam entender. E nem os irmãos da igreja podiam entender o que eu estava fazendo na igreja. Porque eu fui Sim. no domingo e o impacto foi tão grande que eu saí de lá. Qual é o próximo? Quando é que é a próxima missa? Ah, é terça-feira, mas é de oração. Só que quanto é que custa para eu entrar? Não, não, não tem ingresso nenhum, é gratuito. Posso vir? Pode vir. E eu fui no culto de oração. Não entendi nada. Quando é que é a próxima missa? É quinta-feira, mas é de estudo bíblico. E quanto custa? Nada. Disse, olha, então eu posso participar? Pode vir. Estou contando isso para vocês terem uma ideia de quão ignorante eu podia ser quando cheguei na igreja. E eu nunca mais saí de dentro da igreja, graças a Deus. Poucos meses depois, desci as águas batismais em nome de Jesus e ali Glória a comecei Deus. a minha trajetória com o Senhor. Na igreja, ah, na igreja a gente sempre procura onde se encaixar, não é? O que a gente tem mais Sim. aptidão. Me colocaram para cantar e foi só uma vez. E eu nem terminei de cantar a primeira música, já me deram assim, me empurraram, sabe? Você sai daí porque esse não é o teu ministério, ok? Então deram-me um instrumento musical na mão e eu sou canhoto, sabe? E não é uma desculpa, porque eu sei que tem muitos canhotos que são excelentes músicos. Mas eu É, peguei os Sim. instrumentos tudo virado para o outro lado e arrancaram o instrumento da minha mão e disse, isso não é para você também. E então eu disse, bom, mas tem umas grades ali na frente da igreja que precisam ser soldadas, lixadas e pintadas. Eu posso fazer isso? Ah, pode fazer. Então eu comecei a servir a Deus nos trabalhos braçais da igreja. Às vezes o pastor estava sem carro e eu era o chofer do pastor. Ah, comecei a trabalhar fazendo as coisas mais simples possíveis na igreja, até que o líder de jovens se agradou de me chamar para deixar uma saudação. Eu já tinha feito todos os estudos bíblicos que a igreja podia oferecer em busca da verdade, 7 homens e 2 naturezas. Não faltava culto e estudo bíblico e tudo mais. E me enveredei então pelo lado da palavra de Deus, porque não me empurraram para fora, sabe? Ali me deixaram ficar ali. ali Fui para a perceberam que o escola senhor bíblica. tinha. Fui para a escola bíblica no ano seguinte, mas por constrangimento, sabe? Depois eu perguntei. Ano passado eu perguntei para o pastor e ele disse: o que eu tinha na cabeça quando eu deixei você ir para a escola bíblica? Porque no meu tempo, eu não sei como é que é hoje, tá? Eu sou do tempo do IMA, Instituto para Sim. Ministérios Apostólicos. Sim. As Uhum. apostilas amareladas, assim, aquela coisa Uhum. antiga, não é? Eu sou daquele tempo. E naquele tempo precisava você estar 3 anos na igreja para então poder ser admitido no IBA. E eu tinha feito vestibular para engenharia mecânica na PUC, passei no vestibular, mas eu queria mais da palavra de Deus, eu queria mais da palavra de Deus. E eu cheguei no diretor da escola e disse, pastor, eu queria fazer escola bíblica. Ah, mas você é muito novo ainda na fé. Eu disse, olha, pastor, ou o senhor me deixa fazer escola bíblica agora, ou eu vou para a faculdade e não volto aqui tão cedo. Eu fiz uma espécie de chantagem, tá? Não faço isso em casa, crianças. E ele me admitiu de uma maneira extraordinária. E durante 3 anos eu fiz o Instituto Bíblico Apostólico, no meu tempo eram 3 anos, e no final de 3 anos eu pude me formar. Antes da formatura, também aconteceram algumas coisas improváveis, porque antes de eu me formar, eu ainda era solteiro, o meu pastor, ele era. Eu não lembro o nome exatamente do cargo, era consultor seccional, talvez seja esse o nome, supervisor seccional, coisa do tipo. Do, Da secção. da Da Chama secção. de secção. líder. É o, é Líder da o Líder secção. líder seccional. Ok, seccional. ok, ok, ok. Ele era líder seccional. E um pastor ligou para ele e disse: olha, eu vou fazer uma reunião aqui na igreja, preciso que o senhor venha cá. E o carro do pastor estava quebrado. E o pastor, eu posso levar o senhor, pastor? Então eu levei o pastor nessa reunião. E quando nós chegamos, essa reunião era dentro de uma favela feia, feia, perigosa. Era lá na Vila Fátima Pinto, no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre. Eu nunca tinha entrado lá. O irmão William E eu conhece bem, levei. né? Ele trabalha Você em Porto conhece Alegre. lá? Uhum. Conheço. Parabéns, que Deus te guarde. Ah, e eu entrei na Vila Pinto, então, na Fátima Pinto, e chegamos na reunião, eu levei o pastor, e só tinha um casal na igreja,
e o pastor de então jogou a chave no colo do líder seccional e disse: estou indo embora, adeus. Então Simples assim. o meu pastor ficou com a chave da igreja na mão, olhou para aquele casal, olhou para um lado, não tinha mais ninguém, olhou para o outro, estava eu ali. E o meu pastor virou para mim e disse: Morrone, se você pegar essa chave, você pode tentar levantar essa igreja, senão eu vou fechar. E ali eu comecei tomando a frente da primeira obra em que nós trabalhamos. Então eu fui pastor na igreja da Bom Jesus, aonde hoje é o pastor Borella, salvo erro. Dali fui trabalhar com o missionário Philip Walmer na fundação de uma igreja no centro de Porto Alegre, na Avenida Júlio de Castilho, salvo erro. Trabalhamos ali. Enquanto eu trabalhava ali com o pastor Felipe, aí como assistente dele, como pastor assistente, me casei, isso foi em 2004. No ano seguinte, se eu não estou em erro, Deus falou conosco, comigo e com a minha então esposa, já esposa, falou fortemente sobre a cidade de Viamão, a maior cidade em território do Rio Grande do Sul, Sim. aonde até então não tinha nenhuma igreja pentecostal unida do Brasil. Deus falou conosco sobre aquilo num congresso Ceia, vocês conhecem bem o Ceia. Sim. Isso foi no Sim. primeiro Ceia, Nossa. Eu e minha esposa chegamos no Ceia. Vai chegar em Canudos a história, quer ver? Ah, é? Vai chegar em Canudos. Vocês estão aí em Novo Hamburgo, bairro Canudos, vai chegar em Canudos. Nós estávamos trabalhando no centro de Porto Alegre, como pastor assistente, e Deus falou conosco fortemente sobre Viamão. Mas não conhecíamos ninguém em Viamão. Viamão era uma coisa assim retirada, pobre, fora do nosso eixo de circulação. E então nós fomos para o Ceia, primeiro Ceia. Ninguém sabia exatamente o que era o Ceia. E nós fomos com a seguinte pergunta em oração: Senhor, tu queres que nós comecemos um trabalho em Viamão? Fomos com essa pergunta em oração, eu e minha mulher. Chegamos no Ceia, primeiro culto, primeira mensagem. O pregador que nunca tinha botado os pés no Brasil. O título da mensagem é: a resposta é sim. Qual é a sua pergunta? Nossa. Pronto. Eu olhei para minha mulher, ela olhou para mim. Já podemos ir embora já, não precisa mais ceia. Ceia Mas é nós lugar de ficamos. resposta, né? E nós ficamos. E Deus confirmou conosco tudo o que haveria de acontecer nos próximos anos da nossa vida. Terminou ceia, domingo de tarde, domingo de noite, coisa do tipo. Fomos para casa contentes, felizes. Ok, temos que começar em Viamão. Deus já falou conosco. Como? Aí vem essa Como? questão. Segunda-feira eu fui trabalhar, terça-feira trabalhando, quarta-feira toco no meu telefone no trabalho. Oficina Ciborgue, Rony, bom dia. Ô, pastor Rony, paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem. Aqui o pastor Zé Cael. Ô, pastor Cael, tá tudo bem com o senhor? Tá tudo bem. Olha, pastor Rony, tem uma situação aqui que o senhor, de repente, pode me ajudar. Diga lá o que eu posso fazer pelo senhor. Não, tem uma irmã da igreja que está muito doente, que faz hemodiálise e está mal, e ela está aborrecida porque ninguém visita ela, porque ela está abandonada lá onde ela está, e ela precisa de uma visita, e eu não posso visitar ela. O senhor pode visitar ela para mim? Eu disse, tá, eu posso visitar, me dá o endereço. Rua tal, número tal, tal, Santo Onofre. E eu, Santo Onofre? Onde é que é isso, pastor Cael? Viamão. Tava a porta aberta. Mas nem José Cael, nem ninguém sabia de Viamão. Sim. Eu ligo para a irmã Eva. Bom dia, paz do Senhor, eu sou o pastor Rony. E ela me esculacha no telefone. Eu tinha que deixar o telefone longe, assim, olha. Os antigos vão saber quem é a irmã Eva. Porque eu sou da igreja há tantos anos, porque eu não pisei eu não entrei na Arca de Noé, mas pisei no barro do dilúvio, porque eu já fiz, porque eu já aconteci, porque eu sou do tempo do arco da velha aliança, e agora estou doente aqui, ninguém vai me visitar,
Se Maeva, eu posso lhe fazer uma visita? Pode, pastor Rony, glória a Deus, vem aqui me fazer uma visita, ora por mim, para Deus me curar. Isso no quarta-feira, depois do ceia. Sexta-feira eu fui lá na irmã Eva, orei com ela ficou muito agradecida, e ela me disse, pastor Rony, não tem uma igreja pentecostal unida aqui, eu estou indo num ponto de pregação da Assembleia de Deus aqui na esquina da minha casa, você pode me levar lá no sábado? Eu vou aí, irmã Eva, estou com a senhora. Cheguei no sábado, apanhei a irmã Eva, levamos para o culto. Eu botei os pés dentro daquele ponto de pregação. Os líderes me olharam e disseram, eu sinto de Deus essa tarde de chamar aquele jovem ali para trazer a palavra de Deus para nós. Passado uma semana do ceia, onde Deus havia falado que nós íamos para Viamão, passado uma semana eu estava pregando a mensagem do nome de Jesus dentro da cidade de Viamão. Glória a Deus. Deus. Nosso episódio passado foi sobre servir, né, pastor? A gente, na verdade, era avivamento e a gente trouxe esse tema também. E foi muito interessante para nós hoje saber que o seu chamado começou assim. Né? O senhor começou a servir. Eu vou lhe falar. O resumo da minha vida, eu estou a pastorear por 23 anos. Tudo aquilo que foi refúgio para os outros, aonde ninguém queria estar, foi a oportunidade que Deus me deu. Glória a Deus. Bom Jesus, ninguém queria estar lá. Eu fui para lá. Quando eu saí de lá, os cultos eram um bom número de pessoas. Viamão, a cidade mais pobre do Rio Grande do Sul. Enorme, grande, puro barro, miséria, criminalidade, Sim. gente com necessidade, uma tristeza, coisas espirituais do mal, assim, sobre aquela cidade, fomos para lá. Então, assim, aquilo que para muitos é uma tranqueira, é um lugar de fugir. Meus jovens, eu já fui chamado de coveiro de igreja. Misericórdia. Porque meu trabalho era só ir para onde ninguém queria ir. Era uma anedota, vamos. Que seja, mas para onde ninguém queria ir era onde eu ia me meter para fazer aquilo que ninguém queria fazer, porque deveria ser feito. E aqui está uma das chaves de quem quer fazer a obra de Deus. A obra para fazer não falta. Só que a obra de Deus não é feita em cima da plataforma, não é feita atrás do púlpito. Atrás do púlpito é 5% ou menos da obra de Deus. E tem muito para fazer, só que a Bíblia diz, e nós somos testemunhas, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos, não é? Então vamos para Viamão, e eu passei 1 ano e 3 meses, eu e minha mulher, em Viamão, trabalhando 3 ou 4 vezes por semana, e não conseguimos ganhar nenhuma alma por 1 ano e 3 meses. Nossa. E não desistimos, por quê? Porque nós tínhamos o chamado de Deus. E depois de 1 ano e 3 meses, Deus olhou para nós, teve misericórdia de nós e disse, agora está na hora de eu mandar avivamento para vocês. E vieram pessoas novas, vieram pessoas que foram batizadas em nome de Jesus, alugamos prédio, mudamos para outro prédio, mudamos de bairro, ponto de pregação e desenvolvemos a igreja até o dia do nosso chamado para as missões. Esse é uma das nossas perguntas, né, pastor? Como e quando você sentiu esse chamado de Deus para missões? Quando é que aflorou isso no senhor? Deu um fogo. Acendeu A esse gente, fogo? na verdade, que começou já dentro do Rio Grande do Sul, né? O senhor já foi Missões já. Lá na vila. missões ali. Então, Jesus, Lá na vila. depois Viamão. Então, notamos que desde o primeiro instante ali com o senhor já havia esse chamado na sua vida, né? Quando eu me converti, eu sou um daqueles improváveis. Eu vou voltar no começo da história toda. Sim. Ninguém podia entender o que eu estava fazendo na igreja. Mas algumas pessoas de oração, pessoas de consagração, me falavam algumas coisas e eu ouvia aquilo e dizia, bom, isso aqui deve ser só para me animar ou é emoção por parte daquela pessoa. Mas hoje eu me recordo dessas coisas e vejo que era algo que vinha da parte de Deus. Eram verdadeiras profecias. Mas, junto com a profecia, nunca veio uma varinha mágica. Sim. Nunca veio uma varinha mágica.
Porque, assim, acreditem, tem muita gente recebendo profecia que tem um chamado missionário, Uhum. entendeu? Sim. E estão morrendo, literalmente morrendo, sem nunca ter experimentado o cumprimento da sua profecia. Sabe por quê? Porque querem começar. No alto. Vocês são de uma geração adiante da minha. Não é uma crítica, tá? Mas talvez eu seja aqui um bocadinho disruptivo no que eu vou dizer. Fica à vontade, pastor. Eu estou bem à vontade mesmo. Fique. Glória a Eu Deus. estou mesmo. Eu estou mesmo. Estou em casa. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A geração presente, ela é uma geração que vê o alpinista fazendo uma selfie. Eu vou pegar aqui, eu vou fazer de conta que estou tirando uma selfie. Ó. Fazendo uma selfie lá do cume da montanha, sabe? Uhum. Sim. E aí ele até faz um videozinho assim, olha, aqui os ventos, aqui as águias, aqui é Uhum. maravilhoso, aqui parece que eu estou perto de Deus e tal. E muitos dizem, eu também quero, eu também quero, eu também quero. Mas não vem os calos nos pés do camarada, não Uhum. vê os arranhões, não vê o Sim. treinamento, não vê o barro, não vê o sanguessuga, não vê o Uhum. suor dele, as cãibras que ele teve, a desidratação, a falta de ar, a solidão e todas as coisas, tudo que ele passou nas trilhas da vida até chegar naquele cume. É O pessoal forte, só né? vê o cume, só vê o cume. Uhum. E aí, no final desse podcast, alguém pode ter começado a ver esse podcast dizendo: eu também quero ser um missionário como o pastor Rony. E no final Uhum. desse podcast eles podem ficar tristes, sabe por quê? Porque eu vou falar da trilha. Sim. É. Eu vou falar da trilha, meu irmão. E é o que a E a gente trilha precisa passa, ouvir, né, pastor? e a trilha passa por engolir sapo, a trilha É. passa por ser perseguido às vezes dentro da igreja, a Uhum. trilha passa por você se conservar íntegro no meio de algumas pessoas que não estão íntegras. A trilha passa. Quando eu me formei na escola bíblica, eu falei Instituto para Ministérios Apostólicos, sabe aquela formatura bonita com uma toga e não sei o que, sabe? Eu não tive. Sabe por quê? Só eu Por me quê? formei. Sério? O resto, toda a turma não conseguiu chegar no fim. Eu me agarrei naquilo, eu deixei de fazer a faculdade que eu queria fazer para estar aqui, vou terminar. Não é Uhum. fácil, não é Sim. fácil, Verdade. sabe? Que ano era, Ah, pastor, da sua formatura? 2003. 1900 e Guaraná Não, eu Não. acho que 2002 ou 2003. O diploma tá Uhum. ali, mas eu acho que é 2002 O ou senhor coisa do comentou tipo. que entrou na igreja em 99, Pois é, 2000, 2003 provavelmente. Eu não consigo enxergar bem daqui. Mas assim, existe um percurso a ser percorrido. Deus Sim. confia algo nas suas mãos e aquilo que ele te confia nas mãos, você tem que fazer. Não tem que parecer, tem Uhum. que fazer. Eu sei que, mais uma vez, não é uma crítica, mas é uma constatação, tá? As pessoas são Uhum. muito da plástica, do ver, do Uhum. aparecer. sim. A obra de Deus não é feita na frente dos holofotes ou Uhum. nas câmeras. Existe muito sendo feito aonde ninguém vê. E é É ali mais é onde profundo Deus que isso. mais vê. Uhum. Eu não tenho Verdade. dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas disso. Você falou, irmão William, sobre o chamado de missões. Eu confesso para você que existe um descortinamento do chamado pela minha experiência. Deus me chamou lá para Bom Jesus, eu não tenho dúvida que me chamou. Ele me chamou e eu disse, eu estou aqui. Peguei aquela Sim. chave, comecei a pagar aluguel, trabalhei de segunda a segunda. A única vez que eu peguei drogas nas mãos foi lá na Bom Jesus. Fui orar com o rapaz me entregou 3 pedras de crack e um cachimbo. Nossa. Exatamente, irmão, parece que você estava lá. Chegou no final do culto, eu orei com ele e tudo, aí eu vou fechar a igreja, faço assim. E agora, o que E que eu agora? faço com isso? Porque se eu sair na rua, Uhum. Já. se eu jogar no lixo, os caras vão catar e vão fumar. Mas enfim, voltando aqui, eu joguei na sarjeta, tá? Eu joguei dentro do esgoto para ver se aquilo Se o senhor desaparecia. não Mas falasse, a gente ia ficar curioso até o final. O que o senhor fez? não, me livrei daquilo. Então, assim,
existe um descortinamento gradual do chamado. Deus me chamou para Bom Jesus, eu não tenho dúvida. E eu fui feliz demais lá. Eu ralei, mas eu fui feliz demais lá. Depois fui para Porto Alegre, eu andei para trás para ir para Porto Alegre, tá? Porque eu era pastor titular da Bom Jesus, e depois, quando eu vou para Porto Alegre, eu volto a ser pastor assistente. Mas foi um estágio maravilhoso. Porque foi quando eu trabalhei lado a lado com um missionário velho, de carreira, com uma experiência que hoje eu utilizo. Sim. Trabalhei no centro de Porto Alegre e foi incrível. Fui para Viamão, foi uma experiência maravilhosa. Mas desde os primeiros dias em que nós botamos os pés em Viamão, eu sabia, e a minha mulher sabia, que um dia Deus nos levaria dali. Que o nosso chamado não era para terminar os nossos dias ali. Então, nós fizemos tudo o que nós podíamos fazer conforme estava nas nossas mãos. Tanto é que a obra permanece em Viamão. O pastor Vilney, que é o pastor de Viamão, foi a última alma que eu batizei em nome de Jesus em Viamão. Sério? Olha Tá? que interessante. E ele é o filho dele. líder da missão, né? Do Rio Grande do De Sul. missões. Exatamente. Ele foi o último que eu batizei em nome de Jesus. E trabalhamos com amor em Viamão. Se eu chamar minha mulher e começarmos a falar sobre Viamão, vamos chorar de saudades. Tantas coisas lindas que nós vivemos lá. Veio o chamado para Portugal. Nunca tinha vindo para Portugal, não conhecia Portugal, não tinha parentes, não tinha amigos, nada. Absolutamente nada. Eu estava mais uma vez ceia. Olha que incrível. Parece que o ceia aqui é onde tudo acontece. Parece. Pelo menos isso aconteceu comigo algumas vezes. Nós estávamos no ceia, com a igreja de Viamão participando do ceia. Eu acho que era no Hotel Ritter, num auditório embaixo do Hotel Ritter. Ainda Muito bem, já era lá. Já era lá, então, naquele tempo. E o pastor Benny the Merchant, que era o presidente da igreja na altura e também missionário, eu não conhecia ele. O meu relacionamento com o pastor Benny era de ter pego as malas dele no carro dele e carregado para o hotel. Era a única coisa que eu tinha feito. O pastor Benny estava nesse ceia e com o promotor de missões internacionais, falando de missões a respeito do único missionário que a igreja tinha, que era o pastor César Moraes, que está em Moçambique. Era a única família missionária que havia. Então ele falou de missões, falou de Moçambique, da necessidade, etc, etc, etc. Ponto. No intervalo, eu cheguei no pastor Benny e disse: pastor Benny, muito prazer, eu sou Rony Querino, eu sou pastor aqui de uma igrejinha no fim do mundo aqui. Rio Grande do Sul já é o fim do mundo para os amazonenses, tá? Imagina para Viamão. E eu queria saber do senhor como é que é a obra de Deus em Portugal. Fiquei curioso de saber, porque ele não tocou o nome de Portugal. E ele tinha um semblante meio caído, assim, ele levantou a sobrancelha. Você quer ir para Portugal, meu jovem? Não, pastor, não. Eu tô aqui em Viamão e tô terminando a faculdade. Eu já tinha terminado a faculdade na UBRA. E tô aqui, tô bem aqui. Eu só tinha curiosidade de saber como é que é a obra em Portugal. Não, nós estamos precisando de missionário para Portugal. Você quer ir para Portugal, então? Eu disse: não, pastor, só tinha curiosidade. Mas você tem esposa? Ele disse: eu tenho uma esposa e é bem bonita. Se traz a tua esposa aqui que eu quero ver. Fui lá, trouxe a minha esposa, ele olhou: é bem bonita a sua esposa, né? Encosta vocês dois na parede aí que eu quero tirar uma foto de vocês. Assim, uma coisa nada a ver, sabe? Nada a ver. Encostamos na parede, assim, tipo, meio quadrado, sabe? Quando a brigada dá um jerico na gente. Encostamos na parede, assim, com os olhos meio arregalados, e ele pegou ele tinha uma câmera fotográfica desse tamanho, assim, tirou uma foto nossa. Tá bom, então, depois nós vamos conversar mais. A partir dali, a nossa vida nunca mais foi a mesma. A partir dali, eles nos chamaram, conversaram conosco sobre a necessidade de Portugal. Por quê? Porque a igreja em Portugal já existe há quase 50 anos, 40 e poucos anos. Nossa. Mas um desafio tremendo. E o presidente da igreja em Portugal, que era um missionário velho também, bem amigo do pastor Benny, como aquela passagem bíblica diz: passa a Portugal e ajuda-nos. E o pastor William Markham, ele ligou para o pastor Benny e disse: Benny, arranja-me um missionário brasileiro porque precisamos de ajuda em Portugal. E a igreja brasileira estava orando, procurando um missionário para Portugal. Foi quando eu fiz aquela pergunta. E eles começaram a nos entrevistar e conversar, e
SPC, Serasa, Banco Central, ligaram para o meu trabalho secular, ligaram para o distrito. A vida é investigada, e tem que ser. Acho Sim. corretíssimo, tá? Uhum. Porque você precisa de um missionário, não de problemas. Sim, exato. E fomos para Manaus, que era a sede de administração da igreja na altura, por 2 vezes, e eles nunca nos disseram vai ou não vai. Sempre foi aquela coisa, vamos estudar, estamos vendo. Até que em 2009 eu fui chamado para ir a Manaus mais uma vez. Eu não tenho cartaz aqui, mas eu devia ter preparado melhor a nossa entrevista. Eles me chamaram em Manaus mais uma vez, eu pedi dispensa do meu trabalho, e eu cheguei em Manaus e me levaram direto para o centro de convenções. No caminho para o centro de convenções me disseram, então você é o novo missionário que a igreja vai mandar para Portugal. Eu não sei de nada. Mas você é o missionário. Não, irmão, você deve estar equivocado. Não, você é o missionário. E então nós chegamos no centro de convenções e tinha 8.000 pessoas com um folhetinho nosso nas mãos, com a nossa foto, aquela foto da parede, lembra aquele enquadramento? Com aquela foto da parede, escrito Rony Querino e Ana Paula Querino, do Brasil para Portugal. 8.000 pessoas. Eu cheguei lá. E agora? Já era. Uhum. Não tem Já volta. era. Estive naquele culto, eu não me lembro se foi naquele culto que eu preguei ou foi no outro. Depois, na reunião que a gente teve em Manaus, disseram, olha, você tem 30 dias para se desfazer de todos os seus compromissos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e botar o pé na estrada. E nós voltamos para Porto Alegre e em 40 dias eu me desfiz da casa, carro, moto, pedi demissão do meu emprego, a minha mulher pediu demissão do emprego dela, demos o cachorro, entregamos a igreja de Viamão, com o coração despedaçado, vocês nem podem imaginar. Imagino. Eu era tesoureiro distrital, entreguei os cargos na diretoria, eu era professor no IBA, renunciei tudo, e em 40 dias a nossa vida ficou reduzida a 2 malas de 32 quilos cada. Imagina. E aí nós botamos o pé na estrada com uma agenda de missões e nós fizemos 60.000 quilômetros em 6 meses, viajando pelo Brasil, falando de missões. Até que em 16 de março de 2010 nós chegamos em Lisboa, com essas mesmas 2 malas de 32 quilos e só. Daí começaram uma nova história. Começa tudo do zero. E agora não é tudo na obra de Deus, mas é tudo de tudo. Primeira coisa. Portugal fala a língua portuguesa, é fácil. Primeira coisa que você aprende. Desculpa, não entendi. Pode repetir? Porque todos vão falar bem rápido e num timbre de voz diferente. Eu não podia entender nada. Então chegamos em Portugal, nos apresentamos para o presidente da igreja na altura, pastor William Markham, já é falecido também. Pastor William olhou para minha cara no aeroporto. Você deve ser o irmão Rony, não é? Sou eu mesmo. Muito prazer, eu sou o William, vamos comigo. Pegou as nossas malas, botou no porta-mala do carro dele, nos levou para uma cidadezinha no meio do mato. No meio do mato. Uma cidadezinha que a coisa que você mais vai ver no caminho são lebres atravessando a estrada. Bem... Sabe? E ele rodou esse Deus amado. Onde é que nós vamos parar? Eu achei que nós íamos ser missionários em Lisboa. Acho que nós vamos ser missionários na selva em Portugal. Chegou na casa de um irmão e disse, olha, vocês vão ficar aqui na casa desse irmão e vocês têm que alugar uma casa logo porque o irmão não pode ficar sustentando vocês. Adeus, estou indo para os Estados Unidos. Assim? Misericórdia. Assim. Tirou as malas do porta-mala, nos apresentou para o irmão e foi. E foi. E aí nós então começamos ali, alugamos uma casa, compramos um carrinho e começamos a nos organizar, assumimos uma igreja que tinha nessa cidadezinha, uma cidadezinha aí com 4.000 habitantes e que estava sem pastor.
assumimos o pastoreio naquela igreja e trabalhamos ali por quase um ano, até que o nosso chamado foi refinado Uhum. Sim. para o norte de Portugal. Por que refinado? Porque, por vezes, você pode ter um chamado amplo e outros mais específico. Uhum. Deus não me chamou para Viamão, como eu contei para vocês antes, chamou. Para onde, em que bairro de Viamão, Deus vai nos mostrar. Portugal Sim. foi uma coisa mais ampla. Deus nos chamou para Portugal, chamou, mas agora eu cheguei em Portugal, é quase tamanho do Rio Aonde? Grande do Sul. Para onde? Então, dentro de um processo de submissão, isso é Uhum. muito importante. A Sim. submissão aqui é um dos fatores que não se pode deixar de lado, tá? Uhum. Hoje, como missionário, eu tenho mais gente por cima de mim do que por baixo de mim. Porque Uhum. eu tenho liderança a quem eu sou submisso no Brasil, na Uhum. América Sim. do Sul e em Portugal e na Europa. Eu tenho chefia dos dois lados. Ah, e então, em comum acordo com a missão brasileira e em comum acordo com a missão na Europa, nós entregamos a igreja que nós pastoreamos em Lisboa para um outro missionário que assumiu esta igreja, americano, na altura. E então fomos para a segunda maior cidade que existe em Portugal, que é a cidade do Porto. E por Uhum. que o Sim. Porto? Porque Portugal tem duas, pode dizer que tem duas capitais, Lisboa e Porto. Porto é a Uhum. capital do norte, Lisboa é a capital do centro-sul. E oficialmente é a capital do país. Mas toda a região norte de Portugal, que é a região mais povoada de Portugal, não tinha nenhuma alma batizada em nome de Jesus. Então Nossa. nós começamos a orar sobre isso. Orávamos em cima do mapa de Portugal, para vocês terem uma ideia. E sentimos de Deus que, a semelhança daquilo que fizemos no Brasil, que nós Uhum. deveríamos desbravar um campo Onde aqui ainda dentro não. de Portugal. A missão concordou, então nós tivemos uma confirmação da parte de Deus e chegamos no Porto em 2011. Uhum. Posso dizer para vocês, em março de 2011, eu e minha esposa, e ela grávida de 7 meses, do nosso Não. primeiro filho, do David, e chegamos no Porto e começamos aqui uma igreja do zero, do zero. E aqui estamos até hoje, já mudamos de prédio, mudamos para um prédio maior e estamos trabalhando então não apenas no Porto, mas para levar essa mensagem por todo o norte de Portugal e concomitantemente a esse trabalho como missionário no norte de Portugal, atendendo às necessidades da igreja portuguesa, na tesouraria e na Secretaria Nacional. Então, Uhum. por vezes estamos visitando outras igrejas nossas que temos aqui no país. A gente imagina, né, pastor, que todos os momentos, né, dessa jornada, sua e da sua esposa, e agora com seus filhos, deve ter sido muito difícil. Mas existe um momento, assim, que marcou muito o senhor, que o senhor leva e diz, olha, esse momento realmente até hoje foi o momento mais difícil que nós passamos, ou, né, estamos passando durante essa jornada que nós enfrentamos, né? Minha irmã, 15 anos não são 15 dias. Sim. Sim. Todos os missionários que antecederam a nós em Portugal ou morreram ou desistiram da obra. Uhum. Eu não estou bem certo do que eu vou dizer para vocês, mas missionário residente em Portugal, nós somos os que estão mais tempo no campo. Uhum. Então, nós pagamos um preço aqui que é a prova do tempo. Eu vou explicar para vocês. Eu falei no pastor William Markham, ele era um homem de Deus, sabe? Um profeta, um ancião da igreja. Uhum. Aprendi muito com ele. Aprendi o outro lado da obra missionária. Muita gente fala de Sim. missionário, os missionários com sucesso, missionários de vídeo, de foto, mas existe um outro lado. Existe um outro Sim. lado que ninguém conta. Que a escola bíblica não ensina, e não tem Uhum. como ensinar, e não tem faculdade de teologia, não tem entrevista de podcast que pode ensinar algumas Sim. coisas que Sim. nós aprendemos. E o pastor William Markham, ele dizia o seguinte, irmão Rony, ele era um homem de muitos trocadilhos e frases curtas. E ele dizia o seguinte, irmão Rony, Deus já quis mandar avivamento para Portugal.
E eu disse, é mesmo, pastor Markham? E por que que não chegou? Porque quando o avivamento queria chegar, não tinha ninguém para abrir a porta. Por quê? Nossa. Por causa da Interessante. prova do tempo. Uhum. Nós todos, mais velhos ou mais jovens, nós tendemos a ser imediatistas. Isso. É verdade, Com o pastor. advento da internet, isso se agravou. Porque nós vivemos um tempo de resultados. As pessoas não querem saber do processo. Mais uma vez, o cume da montanha. Uhum. Só Isso querem aí. saber o resultado e não o processo. Então, falando Não. sobre a prova do tempo, Uhum. nós vivemos numa geração que espera os resultados, sem a verificar e valorizar o processo. Como chegar àquele resultado. E por vezes os resultados não chegam no nosso tempo. E isso é Verdade. terrível. Uhum. Irmão William e Júlia, isso é terrível porque você quer ver resultado. E o pastor William profeticamente disse sobre a prova do tempo. Que Deus um dia já quis mandar avivamento em Portugal, mas não tinha ninguém para abrir a porta porque ou morreram ou desistiram. Sim. Às vezes desiste. Por que um missionário desiste ou deixa a missão? Por vários motivos. Vários. Sim. Olha, nem vale a pena aqui mensurar. Mas nós guardamos essa história do tempo. E nós viemos para o Porto e dissemos, vamos estabelecer a obra de Deus no norte de Portugal. Porque nós já viemos experimentados do Brasil. Sim. Eu trabalhava fora, meu irmão, e fiz faculdade e levantei a igreja de Viamão. Eu trabalhava em Porto Alegre, estudava aí pertinho de vocês em Canoas, na Ubra, e morava em Viamão. E Uhum. levantamos uma igreja, e agora eu sou um missionário. Agora eu sou um missionário. Porque a gente tem uma ideia, e eu tinha essa ideia, que o Uhum. missionário ele é privilegiado numa série de coisas para fazer a obra de Deus deslanchar de uma outra forma que, se não tivesse o missionário, não podia fazer. E agora o missionário Uhum. sou eu. Agora as coisas vão acontecer. Agora eu cheguei em Portugal, agora eu vou remargar as mangas e vou mandar sobre as águas. Um ano dando duro. E nada. Vamos insistir. 2 anos. Nada. 3 anos. Nada. E os promotores de missões, que tornam possível a obra de missões no campo, como Uhum. vocês, na igreja de vocês, eles não querem saber se a gente está bem ou se está mal. Querem saber quantos batismos nas águas, quantos receberam o Espírito Santo, quantas igrejas abriu. Sim. Já teve ocasiões que eu estava assim, irmãos, na última, Uhum. de pressão, de problema e tal. Eu olho para o meu telefone e dá uma mensagem: missionário, quantos batizaram nas águas? Quantos receberam o Espírito Santo? Quantas igrejas abriu? E a minha resposta foi: paz do Senhor, irmão. Nós estamos bem. Obrigado por ter perguntado. Puf. Foi má criação minha, eu sei. Deus, já pedi perdão para Deus, eu acho que Deus já me perdoou, tá? 4 anos e nada. Uhum. Meu irmão, você enlouquece. Você diz, não, vou me embora, vou fazer que nem os outros. Uhum. A foi embora, B foi embora, C foi embora, D... Eu vou me dar uma igreja bem boa para pastorear lá no Rio Grande do Sul, lá. Vou me embora. Uhum. Perto da E Deus família. diz, meu irmão, eu tenho meus pais idosos em Porto Alegre. Uhum. Minha mulher já foi 3 ou 4 vezes no Brasil enterrar parente. Enterrar parente não, chorar em cima de granito, porque o parente não podia esperar a gente conseguir dinheiro para ter uma passagem para Pra conseguir ir no poder ir. Brasil, Sim. tá? E Deus dizendo, não, a prova do tempo, a prova do Uhum. tempo. E aí, com a boa esposa que Deus me deu, com o apoio do Departamento de Missões, porque uma coisa é certa, se Portugal fosse fácil, nós não estávamos aqui. Os americanos já tinham resolvido o trabalho de missões Sim. aqui há muito tempo. Uhum. Então nós respiramos fundo, reajustamos o nosso timing, aquela ânsia de ver as coisas. Porque eu não sei no que vocês trabalham no âmbito secular, mas a vida toda eu trabalhei assim, ó, arremango as mangas, boto a mão para fazer as coisas acontecem. Em Eu tudo, cresci né, pastor? trabalhando, mas na obra de Deus não, irmã. Uhum. É Deus que dá o crescimento. Sim. Essa é a verdade.
E Deus dá o crescimento em que tempo? Uhum. No tempo tempo- dele, não é no meu. Sim. Entendeu? Uma vez eu fui no gabinete de um missionário e tinha um caroço, assim, uma planta feia, sabe? Parecia um pedaço de coco velho em cima da mesa dele, assim. Eu disse, irmão, que troço feio é esse daí? Ele me disse, isso aqui é uma semente que eu ganhei na floresta, não sei aonde. Eu disse, tá, mas e por que que tá em cima da mesa? Porque essa semente você planta e ela leva 10 anos para germinar. Nossa. Aí eu olhei para aquilo e disse, agora eu entendi o que que esse negócio está fazendo aqui. Para Uhum. lhe lembrar a questão do Do tempo. tempo. Uau. Resumindo, e nós aguentamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos. Uhum. 12 anos. E depois de 12 anos, num culto comum. Eu estou tentando usar as palavras que se usa no Brasil. Se eu usar uma palavra errada aqui que vocês não entendam, me corrijam. Me perguntem. Eu ia Sim. dizer num culto vulgar, mas vulgar no Brasil é outra coisa. Não, Tá tudo vulgar é certo, comum. pastor. Até agora tudo entendido. Meus irmãos, e num culto comum, Uhum. e Deus olhou para nós e disse: aqui está o avivamento que vocês estão esperando. Uhum. E derramou o avivamento que a gente esperava. Graças a Deus. Glória a Graças Deus. a Deus. Mas foram 12 anos esperando, meu irmão. E não foi Uhum. esperando sentado, não. Foi, ó. Trabalhando, pregando, Uhum. ensinando. Depois eu vou mandar foto. Não! Cortando madeira, soldando, rebitando, fazendo parede, fazendo elétrica, fazendo hidráulica. Uhum. Andando com o irmão da igreja em ambulância, visitando cadeia, irmão. Eu já fiz cada Puxa. coisa aqui que eu nem posso narrar para vocês, sabe? Uhum. Esperando avivamento. E depois de 12 anos, Deus mandou o avivamento. Glória a Agora, isso é Deus. mérito. Primeiro de Deus é que dá o crescimento, mas também nosso que perseveramos, mas também de cada irmão, de cada irmã e de cada pastor que acredita no projeto de missões e Uhum. financia e ora. Porque se vocês Isso. soltarem a corda aí, eu não consigo me segurar aqui. Sim. Nós Isso é estamos, verdade. eu e vocês, e eu estou falando de vocês da qualidade de promotor de missões que eu sei que vocês são. Nós estamos Uhum. empenhados. Se eu soltar aqui, vocês não vão ganhar almas em Portugal. Se vocês soltarem aí, eu também não posso fazer nada aqui. Exatamente. Em 2013, só para vocês terem uma ideia, nós temos igrejas em 50 países e territórios dentro da Europa. Nós temos Nossa. nós temos a obra de Deus está praticamente em toda a União Europeia, tá? A União Europeia são 27 países, mas tem territórios, tem, enfim. Uhum. Em 2000, nós viemos para o Porto em 2012, em 2013 a diretoria da região da Europa, da Igreja Pentecostal Unida Internacional, declarou que a abertura do campo missionário no norte de Portugal foi a maior abertura de campo a ser desbravado em toda a Europa no ano de 2013, por causa do Brasil. Por causa do Brasil. Uhum. Porque eu sou aqui o único missionário interregional. Não há nenhum outro missionário. E todos os missionários que tem aqui são missionários que vêm da Global Missions, que é o departamento de missões da Igreja Americana, enviado para a Europa. Eu não, eu sou enviado da Igreja Brasileira através do diretor das missões da América do Sul para a região da Europa, precisamente para Portugal. E isso é mérito da Igreja Brasileira. Pastor, o líder de missões aqui ainda é o Edinho Zonta? Não, tô meio Pastor Edino Zonta. É o presidente de Ele Missões que- Nacionais e Estrangeiras. Uhum. Foi com No ele meu que o tempo senhor era o foi pastor aí? Beni. E depois. Ah. No meu tempo era o pastor Beni e depois veio ele. Uhum. Com a morte Nossa. do pastor Beni. Então, não é uma trajetória fácil. Irmã Júlia, você me perguntou se qual a coisa mais difícil. Passamos muitas coisas já, irmã. Enfermidades, filhos que podiam ter morrido. Muitas, muitas, muitas coisas. Mas o resumo é a prova do tempo. Essa Uhum. eu acho que posso dizer para você que é a coisa mais desafiadora
que alguém pode experimentar na obra de Deus. Mas vai valer a pena. No Isso final vai de tudo ficar vai valer a marcado pena. para nós também, né? Porque A prova do tempo. Pastor, Prova o do que que o tempo. senhor acha que o público, as pessoas, né, que estão em casa orando pelos missionários ou até contribuindo, idealizam ou imaginam errado sobre o trabalho missionário? A pergunta é muito boa. A irmã, irmão e demais espectadores, nós temos a tendência de romantizar missões, Uhum. romantizar missionários, tá? Como eu falei para vocês, eu estou conhecendo os dois lados da moeda, Sim. tá? Meus filhos nasceram aqui e é um desafio novo que nós temos, porque os meus filhos é o que se chama, eles são da terceira cultura. Os meus filhos nasceram aqui e eles são conhecidos aqui como os brasileirinhos da Sério? escola. Mas eles vão no Brasil e eles são conhecidos, sabe como? Os portuguesinhos. Uhum. Porque eles não são nem tipicamente portugueses e nem tampouco tipicamente brasileiros. Brasileiro. Então são preços que nós pagamos, sabe? Para ver a obra de Deus acontecer. Uhum. A Europa é um campo muito diferente do que, por exemplo, é a África. Na África existem necessidades humanitárias, Sim. Sim. Muitas, né? certo? Não é em toda a África, atenção. Uhum. Vamos quebrar aqui um bocadinho os estereótipos, porque se você Uhum. vai, por exemplo, para Luanda, capital de Uhum. Angola, uma cidade milionária, tá? E outras cidades do continente africano. Mas nós sabemos que existem diferenças sociais intensas, Sim. em que a miséria existe e é bem forte. Mas missões na África é fácil de vender no sentido de propagandear. Uhum. Por quê? Porque, e aqui eu vou entrar num assunto que eu acho que é relevante e vai responder a sua pergunta, irmã Júlia. Na nossa igreja, e agora eu vou falar aqui do nosso quadrado, e eu estou trabalhando num livro e que vai falar, entre outras coisas, sobre isso. Na nossa igreja nos falta uma cultura de missões. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Me permita aqui discorrer Eu um já. bocadinho, eu não sei como é que nós estamos de tempo, mas Tá eu tudo preciso certo, falar pastor. sobre isso. Uhum. Fica à vontade. Sobre isso um pastor. pouquinho, tá? Na nossa igreja, isso é uma crítica construtiva, tá? Eu não estou aqui falando mal da igreja, mas é uma constatação. Uhum. Falta-nos uma cultura de missões. O que é uma cultura de missões? É a igreja entender e absorver para ela missões não como um departamento, mas como a própria razão de existir da igreja. Uhum. Sim. Vocês estão em Canudos. Canudos é uma igreja que foi aberta por outra igreja, mas também é uma igreja que abriu igrejas. Sim. Sim. A igreja de Canudos é a igreja mãe de outras igrejas. Concordam comigo? Vocês E sabem disso. continua ainda abrindo E outras continua igrejas. ainda. Graças a outras Deus. igrejas. Sabe o que é isso? Isso é missões. Uhum. Sim. Porque se Canudos não for assim, não é a igreja de Canudos. Não é a igreja, eu não sei como é hoje, porque eu estou há 15 anos longe, mas foi uma referência. A igreja Uhum. de Canudos foi uma referência no estado do Rio Grande do Sul, no mínimo, para dizer o mínimo, tá? E ela fazendo isso, o que ela estava fazendo? Estava fazendo missões. Não é outra coisa a não Sim. ser fazer missões. Então, esse espírito, vou usar a igreja de vocês, de abrir outras igrejas, pontos de pregação, congregação, não é um departamento da igreja de Canudos, é a própria igreja que é assim. Isso faz parte É o- do DNA da igreja de Canudos. E da mesma forma que a igreja de Canudos tem isso no seu DNA, a igreja brasileira e os distritos e as igrejas locais deveriam ter isso no tocante a missões internacionais. Eu sei que não é fácil, porque missões internacionais é dar pela fé. O termo dar Sim. pela fé não é apenas a campanha. Porque o Uhum. problema é o Sim. seguinte: vocês estão no culto de domingo, me diz um lugar aí que a igreja de Canudos está abrindo ponto de pregação. Me dá aí um nome. São Leopoldo e Esteio. Leopoldo e Stay. São Leopoldo. São Leopoldo. Aí o pastor Ivan, no culto de domingo, irmãos, vamos levantar uma oferta aqui especial. Vamos passar aqui a salva de ofertas para uma oferta especial para nós comprarmos não sei o que para a igreja, para o ponto de pregação de São Leopoldo. Uhum. E os irmãos vão lá e dão.
Só que esses irmãos, eles podem ir num culto lá em São Leopoldo, para dar um apoio, dar uma ajuda, e vão ver as cadeiras que foi comprado com a oferta dele. Desculpa, não precisa de muita fé para dar essa oferta, porque você Sim. dá e Isso. você tá vê. vendo? Pois, mas irmão, você quando oferta para missões internacionais, você dá e você só vai ver na glória. É. Por um acaso, hoje eu dei uma voltinha na igreja e vocês viram a igreja do Porto. Uhum. Sim. Mas vocês não conseguem viajar comigo a cada vez, ou entrar numa ambulância, ou ir numa delegacia, tirar um irmão preso, ou orar por um enfermo. Vocês não conseguem fazer isso comigo. Mas vocês estão comigo lá através das ofertas de oração. Mas é pela fé. Uhum. E vocês precisam ter fé para fazer isso, porque não vão poder ter um feedback fidedigno como das cadeiras compradas para São Leopoldo. Sim. Não precisa de... eu preciso de ter fé para dar o dízimo na igreja em Canudos. Você não precisa ter fé, é só ver as contas da igreja. Uhum. E saber que você pertence àquilo ali, que aquilo ali custa dinheiro. E você Uhum. dá e você vê a contrapartida. Você dizima na igreja de Canudos e no domingo você está sentado, tem água, tem luz, tem tudo. E você está se servindo. Missões não. É verdade. Nos pastor. falta uma cultura de missões. O que é essa cultura de missões? É trazer missões para ser o DNA da igreja. Vou dar um exemplo. Vocês foram criados na igreja? Algum de vocês foi criado na igreja ou não? A minha esposa. Sim, eu Você foi não criada na nasci, igreja. mas fui criada. Aham. Tá. Se eu pedir para você ser bem honesta comigo, bem poucas vezes você ouviu falar de missões na escolinha dominical. Sim, Tô certo? sim. Alguma vez você ouviu falar de missões na escolinha dominical? Tá Assim, pensando. lembrando, Tem que não. fazer força. Pronto. Sim. Como Nós não professora combinamos. de escolinha também. Público, espectadores, Tinha um nós não louvorzinho. combinamos nada. Tinha Como? um louvor que era sobre. Amém. Mas era um louvor, só um louvor. Posso ser um missionáriozinho. Não, não Era era uma- esse. Era outro. Não. Era outro. Tá bom. Moedinhas, assim, de 1 centavo. Quantas moedinhas de 1 centavo você levou para a escola dominical para dar de oferta para missões, irmã? Nenhuma, para Nunca. missões nenhuma. Para missões nenhuma. Nos falta uma cultura de missões na escolinha dominical. Para ensinar nossas crianças sobre missões, para quando elas forem grandes, não ter que o missionário ir lá na igreja de Canudos tentar abrir o coco dos irmãos para colocar missões lá dentro. Sim. Nos falta uma cultura de missões na escolinha dominical. Uhum. Não é 1 centavo que vai fazer a diferença na arrecadação. Uhum. É ensinar a dar pela fé. Quantas vezes nós aprendemos de verdade sobre o que é missões nos nossos institutos bíblicos apostólicos? Quase zero. Sim. Fez 2 Eu anos. visito, deixa eu falar para vocês, eu visito escolas bíblicas das minhas viagens eventuais. E eu começo a falar de coisas básicas, mas assim, básicas sobre missões. Os alunos da escola bíblica ficam assim, eu nunca ouvi falar disso. E eu disse, meu Deus do céu, que pastor é esse que vai sair da escola? Porque os futuros pastores estão na escola bíblica, no Instituto Bíblico. Sim. Futuros pastores, professor de escola dominical, me ajuda, evangelista, pregador, Uhum. tudo. Tudo. Eles estão passando para a escola dominical. Professor, os futuros... Eles entram e saem da escola bíblica sem ouvir falar de missões. Uhum. Portanto, as crianças não estão aprendendo sobre o que é missões. Os futuros ministros da igreja não estão aprendendo sobre o que é missões. E os novos convertidos? Eu me converti com 19 anos. Estudei tudo que tinha para estudar na igreja sobre a palavra de Deus até ir para a escola bíblica. Eu vou dizer para vocês, estudo bíblico em busca da verdade. Você sabe o que é, não é? Estudo bíblico mais Sim. velho que nós temos na igreja, que é para discipular os novos convertidos. Sim. 0 missões. Verdade. Outros cursos de discipulado de novos convertidos, 0 missões. Nós não temos uma cultura de missões. Uhum. Portanto, os novos convertidos que se convertem aprendem que tem que dar dízimo, oferta, as mulheres não cortar o cabelo, roupa, que tem que ir no culto, castidade, um monte de coisa. Aprende tudo. Sai de lá quase um pastor. E não ouve falar de missões. As nossas crianças, criados na igreja,
não aprenderam sobre missões. E os nossos ministros estão ingressando no ministério sem ouvir falar de missões. Então falta-nos uma cultura de missões. Eu falei para você das viagens que eu fiz pelo Brasil. Eu e a minha mulher fizemos um tour grande pelo Brasil e eu sozinho fiz mais ou menos 2, mas não foi tão grande quanto o primeiro. Vocês não fazem nem ideia do que eu encontrei pelas igrejas no Brasil. Porque nós, brasileiros, e eu me incluo nisso, nós sabemos muito receber de missões. Vai, publica aí na internet, vai chegar um missionário John não sei o que aí no Rio Grande do Sul. Os gaúchos vão estender um tapete vermelho, churrascaria fogo de chão, o que mais? Hotel, o que mais? Me ajuda? Vão pegar no aeroporto, vão tratar bem. Carro, vão levar para Gramado, e o cara vai pregar e o povo já vai começar a glorificar Deus antes do cara... antes do cara começar a pregar. A mensagem do que... nem fala. Coitado do pastor Ivan aí, que prega e... E nós sabemos receber bem missionários, bem mesmo. Sim. E aí eles trazem uma oferta que os irmãos lá dos Estados Unidos ou do Canadá levantaram para construir não sei o que, um muro de arrimo em Canudos, ou comprar um terreno no centro. Glória a Deus, aleluia! E vamos lá, missionário. Agora, vai o Brasil enviar um missionário agora, aonde um missionário tem que ir lá, entendeu? E ora por mim e para trazer para Portugal. Nós estamos mudando isso. Mudando. Mas é um trabalho... Porque nós não temos a cultura de missões. A Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. Muitas coisas que os missionários que já passaram pelo Brasil fizeram, muitas coisas, eu diria tudo que eles fizeram no Brasil, eles não fizeram com dinheiro pessoal. Sabe como é que eles fizeram? Irmãos anônimos das igrejas americanas e canadenses que deram para missões e nunca viram a cor dos vossos olhos. Imagina. Agora, quando a igreja brasileira tem que retribuir, por exemplo, o pastor Beni viajava com um aviãozinho pela Amazônia inteira. Já leram, eu já viajei com o pastor Beni e tudo mais. O pessoal acha aquilo maravilhoso. Grande missionário de avião e tal. Irmãos, no tempo em que o pastor Beni voava, faz tempo, tá? Aquele avião custava R$10 um minuto ligado. Imagina. E as pessoas acham que o avião voa nas asas do Espírito. Agora, irmão William, como é que aquele avião voa? Tem combustível. Com dólares. Mas dólares da onde? Brota? Não, é os irmãos que, porque existe uma cultura de missões, entendeu? E nós não temos isso. Aí a gente olha na internet as igrejas gigantes. Fui numa igreja lá em Stockton, Califórnia, 10 mil pessoas no culto. Culto de domingo. 10 mil pessoas. Fui na escola bíblica Urshan, em St. Louis, na sede da igreja, tem dormitório para 500 alunos internos. Só internos, 500 alunos. E as pessoas acham que aquilo cai do céu. Não, é irmãos que estão dando. E aí eles são abençoados. Isso e contar para vocês os testemunhos de gente que teve a vida transformada porque participa de missões, olha, nós vamos fazer uma live aqui de 2, 3 horas. Sim. Entendeu? Isso é uma coisa interessante, pastor, que nem eu vejo assim, eu vejo muito pro povo brasileiro, principalmente aqui pro Rio Grande do Sul, é difícil dar. É difícil abençoar. Abrir a mão. Que nem eu já vi testemunho de pastores que foram pedir para empresários: tem uma família passando fome, eu preciso de um pouco de alimento, de um valor para poder levar um alimento para essa família. Pastor, vamos orar. Vamos orar que Deus vai abençoar. Não, meu irmão, não preciso orar. Eu já estou orando, eu vim até a tua porta pedir a tua contribuição. Eu estou pedindo a tua contribuição. Mas ele não contribui porque ele não entende. Ele não foi ensinado sobre a bênção, a provisão que Deus traz. Irmãos, eu nunca vi no Brasil, que eu vou contar para você, mas já vi fora do Brasil. Gente que não é nem da igreja é dizimista. Isso. Como é que pode?
Aí você, Sim. como é que pode? É que o cara tem 2 ou mais neurônios na cabeça que consegue assimilar, porque ele foi educado, certo? Sim. Sim. Que mesmo ele caminhando para o inferno do jeito que ele está caminhando, porque a vida é toda dissoluta, os negócios dele vão dar bom porque ele está contribuindo na obra. Uhum. E Porque isso não aquela é uma questão. picareta. E isso não é ser picareta, ou querendo barganhar com Deus. A promessa de Deus é abençoar, e quando tu faz a tua parte, Deus tem que abençoar. É, Sim. Deus fica é a empenhado em passagem de abençoar. Salmos, né, pastor? O sol nasceu para todos ali, né? Tanto para o justo como para o injusto. A provisão vai vir para todos, a chuva vai vir para todos. O pastor Ryan Crosler até pregou aqui no Rio Grande do Sul e ele falou sobre isso, que é como, né, a promessa de Deus é essa. Então, quando aquela pessoa ímpia, ela dá, o que Deus nada mais do que tem que fazer é cumprir a sua palavra, retribuir, abençoar. Exatamente. Exatamente. É um assunto delicado de se falar. Mas o Uhum. pastor Ryan Crosby falando, o povo pode dar glória a Deus e aleluia. Se o pastor Ademar falar nisso, vai ter gente, olha, bicuda com ele. Vai. Eu tive com o pastor Sim. Ryan Crosby aqui em Madrid, incrível. A pregação daquele homem foi algo Sim, maravilhoso, maravilhoso. inspirado por Deus. E muito, muito. Olha, então, missões tem muito que se diga, muito que se diga, muito, Sim. muito. A nossa missão é distinta. Eu falei dos missionários em África, que é uma missão mais, vamos lá ver, vendável no sentido de apelativa, tá? Uhum. Sim. Eu já ouvi gente falando assim, para vocês terem uma ideia dos estereótipos que se criam. Ah, mas para que fazer missões em Portugal? Portugal todo mundo é católico. E todo mundo já ouviu falar de Jesus. Lá não tem muita igreja católica e tal. Não, ele já ouviu falar de Jesus, não precisa fazer missões lá. E a resposta é muito simples. Bom, se a mensagem da igreja católica é tão boa assim, por que você não congrega como padre em vez de estar na igreja pentecostal unida? Ah, não, mas eu creio no nome de Jesus. Bonito, né? Para você E tem que aí ser os uma igreja do nome de portugueses? Jesus. Aí pro Uhum. português pode ser as imagens e a idolatria e tudo mais. É mais ou menos aquela pessoa que tá comendo bem bom dentro de casa e quando bate o esfomeado lá pedindo um prato de comida, ele dá do lixo. Meu E isso é uma Deus. coisa bem feia, meu irmão. Desculpa, minha É. irmã, mas isso é uma coisa bem feia. Todas as vezes que alguém me pediu um prato de comida, eu dei daquele que eu estava comendo, daquele que eu Sim. poderia comer. Mas, então, assim, a- a- existem vários tipos de missões. Eu não vou começar a lecionar aqui, não estou nos seminários do AGET. Ah, existem vários tipos de missões. Missões militares, missões, por exemplo, a missão que o Brasil mandou para o Haiti, uma missão militar. Existem Uhum. missões humanitárias, por exemplo, a Cruz Vermelha, o Exército de Uhum. Salvação, que leva Sim. água, leva medicamento. Missões, ok. Excelentes. Ah, e existem missões religiosas. Mormons, Testemunhas de Jeová, os jesuítas. O Brasil foi ensinado no começo pelos jesuítas e tudo mais. E existem as missões religiosas unicistas, que é aquilo que nós estamos a fazer, levando esta mensagem, este evangelho do reino, conforme Mateus Uhum. 24:14 menciona, Sim. para o mundo inteiro, para oferecer às pessoas uma oportunidade de salvação que outra mensagem não proporciona. Os nossos missionários, os meus colegas missionários que estão em África, se eles fazem missões humanitárias lá, eventualmente devem fazer. Obviamente que eles devem Sim. fazer, eventualmente. Eu também faço. O que eu já dei de colchão, coberta, roupa, comida para várias pessoas aqui, mas não é o mote da nossa missão. Até porque nós não temos dinheiro para isso. E não é o Uhum. nosso foco. O nosso foco é levar a palavra de Deus. E aí, por essa perspectiva, eu posso dizer para vocês que Portugal, em muitos aspectos, é mais miserável do que muitos paisezinhos de terceiro mundo que vocês conhecem por aí. Porque Uhum. nós Sim. estamos levando, não é o pão de trigo ou pão de centeio, mas é o pão vivo que desceu do céu. Uhum. É isso aí. Não é Verdade. a água potável que o povo do Haiti precisa, mas é a água viva que é o Senhor Jesus. Uhum. E o povo O está morrendo de sede lá fora, sem É isso. verdade. o que o senhor está levando, que a palavra de Deus está sendo levada aí em Portugal, é o que vai transformar as pessoas no pensamento
por exemplo, que já foi bastante citado, quando o senhor vem para cá também fala bastante do aborto, Por né, pastor? exemplo, por É exemplo, o que vai transformar a pessoa de não aceitar mais isso. meu irmão, eu vou te dar um exemplo. No Brasil, morrem quantas mil pessoas por ano de morte matada? 20, 30 mil, talvez, tá? De Uhum. assassinados, tá? Sim. Ou mais, sei lá. E o mundo inteiro fica assim chocado, não é? O Uhum. Brasil é um país Sim. violento e tal. Mas se você puxar o histórico desses homicídios, a grande maioria eram bandidos. A grande Sim. maioria dos mortos, assassinados eram bandidos. Depois tem a violência de trânsito, não é? Os acidentes de Uhum. trânsito e outros tipos de acidente, mas uma boa parte eram de pessoas que procuraram a morte de alguma Sim. forma, tá? Você chega aqui, não, as estatísticas aqui é maravilhoso. Tivemos um feriadão semana passada, teve 5 mortos nas estradas. Dá um Nossa, feriadão no Rio Grande do Sul, morre quantos num feriadão no Rio Grande do Sul? Nas Sim. muito estradas. mais que o dobro. Exatamente, exatamente. Uhum. Então, você observa isso e aí diz, não, então Portugal tá tudo bem. Meu irmão, aqui matam bebês. Essa Aqui é matam. outra. No Brasil, aí no Rio Grande do Sul, matam bandidos. Eu lamento. Nós temos muitos irmãos que um dia foram bandidos e hoje estão salvos, que escaparam Sim. da Glória a morte. Deus. Mas aqui matam bebês. Quando eu digo Que aqui em não vão Portugal, por ter causa do nem a aborto. oportunidade, né, pastor? Vocês não podem ter ideia de quantas crianças. Olha, isso já justifica a nossa missão. Quantas crianças foram livradas da morte por causa do nosso ministério? Sim. Meninas, mães, que foram incentivadas a abortar e que, pela nossa pregação, pela nossa Uhum. conscientização, deixaram o aborto de lado. Glória a Nós Deus. temos uma história aqui na igreja, uma senhora, porque assim, ó, nenhum motivo é motivo de aborto, mas qualquer motivo também é motivo de aborto. Aí, uma Uhum. senhora aqui da igreja fez, acho que é amniocentese o nome do exame. Eu posso estar errado aqui porque eu não Sim. sou médico, tá? E aí existia a chance da criança ser cega, muda, sem caminhar, paralítica, uma série de problemas. Então, essa senhora recebeu, olha, a criança pode nascer cega, pode nascer com uma certa deficiência, então mais vale interromper a gestação agora para evitar esse sofrimento, etc, etc, etc. Marcou a interrupção voluntária da gravidez, e aí não interessa a idade que tem a criança, pode fazer isso com 9 meses de gravidez, tá? Nossa. Aí ela Nossa. foi para o hospital, sentou na maca, aquela maca ginecológica, Uhum. as mulheres sabem melhor o que eu estou falando, se ajeitou ali, a enfermeira, não, mãe, agora eu vou aqui preparar a mistura que o médico deu e eu vou dar uma injeçãozinha aqui por baixo da senhora e a senhora só vai sentir o bebê parar de mexer e pronto. E ela lembrou da nossa pregação. E ela lembrou da nossa pregação. E ela tirou uma perna, tirou a outra daquela cadeira ginecológica. Não, não, não vou tirar mais. Me dá minha roupa que eu vou vestir e vou me embora. Foi-me embora, sabe como Glória é a que tá a Deus. criança? Perfeita. Uhum. Imagina. Deus é Perfeita. bom. Único filho dela. Uhum. E outros casos. Você pode imaginar a gente num culto, eu passar uma noite em claro, orando e jejuando e lutando espiritualmente para ter uma mensagem boa para pregar no domingo, tá? E aqui, para vocês terem uma ideia, vocês têm muitos pregadores aí e tal. Aqui eu já cheguei a passar, eu e a minha mulher já chegamos a passar 2 anos só eu e ela pregando. Porque não tinha nenhum pregador de fora para vir nos visitar, porque a gente não tem grana para convidar Para pregador. Você trazer. sabe que quem convida paga, tá? Quem convida paga. Como a gente não tem grana para pagar, não dá para convidar, se não tem como dá para convidar, vamos pregar. A gente orando e jejuando a noite inteira para poder pregar uma mensagem. Chega no domingo, Deus dá uma mensagem, a gente prega, a pessoa vem visitar o culto e diz: Olha, pastor, eu estava pronto para tirar a minha vida. Mas eu desisti Isso, por causa da sua pregação, de hoje. E nem era aquilo que eu tinha para pregar. Isso é Uhum. por causa de missões, irmãos? Não é por minha Sim. causa. Isso não é um trabalho do Rony. O Rony estava orando e o Rony estava jejuando e Deus usou o Rony. Ok, Deus usou o Rony e tudo mais. Mas tem o William, tem Julia e tem milhares de irmãos por trás do Rony. Uhum. Eu sim. tenho uma procuração de vocês para fazer a obra de Deus. Sim. Irmão William, quando você ganha uma alma, essa pedra é na sua coroa. Mas quando eu ganho uma alma, a pedra não é na minha coroa, é na sua. Porque é você que está tornando possível, Uhum. é por procuração.
Por Uhum. isso que a gente, quando viaja para promover missões, é chamado deputação. Por quê? Sim. Porque no final da deputação, o missionário ele é um deputado, ou seja, ele é um representante daqueles Uhum. que estão participando daquele envio para ele fazer aquela obra. Assim como você tem o seu deputado em Brasília representando você através do seu voto, você tem este deputado que representa você no campo missionário Aí português. em Portugal. E esse é a nossa primeira chamada de vídeo, né? Sim. E com o pastor Rony, né? Para nós é uma honra. Uhum. E o pastor ele tá trazendo aqui pontos de vista muito importantes que às vezes a gente não tem, né? E não entende sobre o campo missionário, né? Que nem, como um promotor de missão, é muito importante saber disso, Pastor Rony, né? Desse outro lado. Que a palavra que o Senhor está pregando ali salvou a vida de uma criança. Uhum, A Por palavra que o Senhor exemplo, está pregando ali salvou a vida de alguém que queria tirar sua própria vida. uhum, Né? Que a palavra de Deus ela está entrando nos corações das pessoas. E isso só está sendo possível porque aqui, onde nós estamos, vou usar a nossa igreja. Aqui em Canudos sim, existem sim, sim. pessoas que depositam os seus valores de missões, E que estão dobram os seus orando. joelhos orando Glória. pela sua vida, pela vida daqueles que estão chegando Aleluia. na sua igreja. Que nem eu perguntei para o senhor antes, quantos membros mais ou menos o senhor tem em média nos cultos? 50, 70 membros. Esses 50, 70 chegaram por intermédio daqueles que estão E fazendo o seus mais votos de missões interessante, aqui. de várias nacionalidades diferentes. Várias nacionalidades, ou seja, Isso é uma coisa nova, isso é uma coisa nova até para mim, porque Uhum, quando eu vim para Portugal, eu nem podia imaginar isso, que nós teríamos pessoas, dá para dizer assim, de toda tribo, língua e nação. Um uhum. exemplo sim. bem engraçado, tá? A gente recebe gente de tudo que é lugar, os 4 cantos da terra, sem tirar nenhum canto. Aí um dia chegou uma senhora no culto e ela disse assim: Ah, muito bom a igreja e tal. Ah, eu não sou daqui, em francês ela estava falando. Eu sou Uhum. das Ilhas Reunião. Eu disse: Da onde? Ilhas Reunião. Eu cocei a cabeça e disse: Olha, eu faltei essa aula de geografia. Perguntei para a igreja: Irmãos, alguém sabe onde é que é Ilhas Reunião aí? Nem sabia que Ninguém. tinha uma reunião na ilha, muito menos Ilhas Reunião. Eu não me contive, irmãos. Eu quebrei o protocolo. Irmã Marie, um momento, por favor. Vim aqui no escritório, peguei o mapa mundi, levei para a igreja, abri o mapa na frente de toda a igreja, depois do culto. Disse, irmão, onde é que tá a sua casa aqui, irmã? Ela achou um grão de areia no mapa. Eu disse, não, tem que limpar, que tá dando, não é um grão de areia, não, é aqui a minha casa. Não era um grão de Uhum. areia. Ilhas Reunião, para lá. ah, me ajuda, meu Deus do céu. Não é Senegal. Ah, Não é Senegal, mas é uma outra ilha do Índico. Uma Uhum. ilha Sim. conhecida do Índico. É para lá. E eu disse, Mas, irmã, mas. Ah, é uma colônia francesa e tá. Ela passou algum tempo aqui conosco. E eu fui para a internet procurar Ilhas Reunião. Pertence. Não é Senegal, é. Madagascar, agora me lembrei. Pronto. Sim. Madagascar. Vocês já ouviram falar de Madagascar? Então, pelo menos no desenho animado, vocês já ouviram falar de Madagascar. sim. Tá? Ela é de uma ilha para lá de Madagascar. Fui procurar, irmãos, eu achei um missionário da Igreja Pentecostal Unida que atende as ilhas de Madagascar e das Ilhas Reunião. Por que eu estou Olha. contando essa história? Porque daqui da Igreja do Porto, nós temos irmãos que voltaram para o Brasil, que estão na Bélgica, na França, Holanda, Angola, Moçambique, irmãos dos mais diferentes lugares que vocês podem imaginar, que foram alcançados pela mensagem do nome de Jesus através das nossas missões no Brasil. Sim. É incrível isso. China, por exemplo, entendeu? Um lugar que Incrível. ninguém quer entrar. Nós tivemos um irmão aqui, Seul é a capital da Coreia do Sul. O Uhum. irmão de Seul. Ele mal Imagina. falava inglês. E aí a gente mais era por mímica do que qualquer outra coisa. E ele tava, eu tava no culto e ele sempre assim, e o pastor às vezes quer ralhar porque estão mexendo no celular, não é? Mas ele estava usando tradutor para receber os meus áudios e traduzir para o coreano. Então, Uhum. o impacto do que a igreja brasileira faz através de missões
não dá para medir, só na glória que a gente vai conseguir saber. É incrível, E pastor, incrível na mesmo. sua, né, na sua experiência de missionário, 15 anos aí no campo, né? Qual é o preço mais alto que o senhor acha assim que os missionários pagam, né, por estar nesse trabalho, nesse campo? Irmã, você falou no coletivo, os missionários. Isso. Ah, eu já vi missionários pagarem preços altíssimos. Uhum. Eu já vi missionários, não vou chorar, ah, pagar com os filhos o preço da missão. Meu Deus. E eu acho que é um preço alto demais. Uhum. Eu acho que é um preço alto demais. Um desses missionários uma vez me disse, aos prantos, ele me disse, irmão Rony, se um dia você precisa deixar o trabalho missionário para salvar a sua família, você pode deixar, porque Deus é com você. Isso não é uma coisa muito famosa de dizer, sabe? Não é uma coisa Uhum. muito que você vai estudar sobre isso ou ler sobre isso. Sim. Mas Sim. ele me falou isso porque todos os seus filhos ou viraram alcoólatras ou homossexuais. Meu Deus. De um missionário, um homem de Deus. Uhum. Casado com uma mulher de Deus, fazendo a obra de Deus. E esse é um preço bem alto. Muito alto. Por isso que eu estou lhe respondendo no coletivo, porque os Uhum. missionários pagam. A minha juventude já ficou para trás. Eu me senti, ainda me sinto um guri, sabe? Mas as minhas cãs brancas não me deixam mentir. Nós pagamos um preço que há de ser considerado não pela igreja, mas por Deus. Uhum. Por Sim. Deus. O meu pai é da igreja, mas é meu pai. E ele quer o meu bem, como todo pai quer o bem do seu filho. E quando meu pai viu que eu não ia ser engenheiro mecânico, porque meu sonho era ser engenheiro mecânico, quando meu pai viu que eu não ia ser engenheiro mecânico, que eu não ia ficar rico, porque todo pai quer que o filho se dê bem também financeiramente. Não tem nada de Sim. mal isso. Que eu não ia ficar rico apesar das minhas capacidades e tudo mais. Ele questionou o que eu estava fazendo da minha vida. Mas, Uhum. quanto a isso, eu não me arrependo, porque até os 19 anos, apesar de não ter me perdido no mundo, eu fui um jovem que tentou aproveitar a vida da parte lícita da vida, tá? Mas eu Sim. aproveitava. A minha vida era uma curtição. Eu tinha uma oficina de carros e eu tinha carro para desfilar e era autódromo de Tarumã e os meus amigos e festa e tinha dinheiro no bolso e todo fim de semana era uma coisa nova e eu queria mais e mais e as coisas estavam indo bem para os padrões do mundo, mas aqui dentro estavam indo de mal a pior. Eu vivia Uhum. numas trevas terríveis. Mas quando eu conheci a Deus e depois eu conheci a obra de Deus, vou dizer para vocês, eu olhei para aquilo e disse: isso aqui é um barato maior do que eu podia ter no mundo. Eu vou fazer isso daqui. Meus irmãos, vocês são jovens, escute o que eu vou lhe dizer. Eu estou vivendo a maior aventura da minha vida. E eu já estou com 45 anos. E eu ainda estou na crista dessa onda. Meus filhos nasceram, não abri mão de ter filhos. Já teve gente que me cobrou, sabe? Acredito, teve gente que me botou na parede e disse, agora o missionário vai ter filho e a igreja tem que ficar sustentando os filhos do missionário. Esqueça. Eu estou vivendo a maior aventura que eu podia viver na minha vida. Abrir Uhum. igreja, construir igreja, ganhar a alma, visitar. Quando dá para viajar, porque aqui eu não sou levado para viajar, aqui eu tenho que bancar para viajar. Viajar e me desgastar para fazer a obra de Deus. Meus irmãos, essa é a maior aventura que eu podia viver na minha vida. E vai me levar para o céu. E vai me levar para o céu. Não vou ganhar dinheiro, não estou ganhando dinheiro. Abri mão da parte financeira, abri mão da minha vida pessoal, de projetos pessoais. Eu estou um Uhum. bocadinho preocupado como é que vai ser minha velhice. Eu estou pensando em como eu vou ficar velho. Eu tô no meio aqui, irmão William, que Sim. eu sou muito velho para ser jovem e muito jovem para ser velho.
sabe? Eu tô Eu aqui tô, numa eu não posição. tô muito longe, pastor. Eu tenho Não, tá 33 nada. anos, então. Ah, tu é um guri. Eu cheguei aqui, eu cheguei aqui com 30 e. Eu cheguei 30? aqui com 31. 31 para 31? 32, por aí. É. 2010, 30. 9. Tinha 30, ia fazer Uhum. 31. Fiz 31 aqui. Então eu tô um bocadinho preocupado como é que vai ser a minha velhice, sabe? Porque eu não quero dar muito trabalho pros meus filhos. Mas fora isso, meu irmão, meus irmãos, eu estou aproveitando a minha vida para gastar ela para Deus, Glória a gastando a minha Deus. vida Glória a para Deus. Deus. Vai passar, é rápido. Eu estou com 45 e eu me lembro como se fosse ontem, quando eu estava jogando bolinha de gude, quando eu tinha 5 ou 7 anos. Mas o mesmo tanto para frente, eu estou pronto para ir para a glória e eu quero ir para a glória com Jesus e Glória a Deus, se ele, pastor. Glória a Deus por é, isso. é. Muitas coisas estão acontecendo. Cristo vem logo buscar a igreja. Nós aqui na Europa estamos na iminência. Nós estamos numa guerra, Uhum. porque se Sim. você pensar, guerra na Europa. A gente no Brasil estuda nos livros, não é? Segunda Guerra Mundial, lá na Europa, não sei o quê. Agora, na minha condição, a guerra Aqui não na é lá na Europa. Europa, é aqui na Europa, e não é o do passado, é agora. É no Os russos presente. estão aqui no nosso cangote, como diz os gaúchos, não é? O bafo dos russos está aqui no nosso cangote. Essa semana eu falei com o irmão William, até disse para você, olha, não sei se a gente vai conseguir fazer o nosso Sim. podcast, porque é possível que a gente esteja sendo atacado pelos russos, o que é uma coisa impressionante, impressionante, tá? Eu tava na rua, fui correndo buscar meu filho dentro da escola, tirei ele dentro da escola, peguei água, peguei rádio e fui para casa cuidar da minha família, mas você não sabe o que vai acontecer. Foi uma Sim. amostra grátis, coisas mais difíceis virão, mas acredite, mais preparado do que para uma guerra é preparado para a volta de Cristo. É Aham. verdade. Eu não vou ser pego desprevenido nisso, não. Eu estou esperando Jesus vir buscar a igreja. Ele vem mesmo. Ele Uhum. vem mesmo. É Pastor, isso. a gente se encaminha aí para o final, né? Nós já estamos nos aproximando de Poxa uma vida, não hora e era uma meia. hora, agora nós vamos chegar a 1 hora e meia. Que Uma Uma hora absurdo. hora e e Vocês meia. nunca meia. mais vão me chamar para conversar com vocês. Com Quando eu Vamos certeza. sim, andar, vamos sim. quando eu andar em Canudos, vocês vão atravessar a rua e olhar para o outro lado para não me enxergar. Ah, nesse dia que o senhor estiver em Canudos, vai ser a oportunidade de o senhor participar aqui, então, com a gente pessoalmente, né? Deus nos Vai ser um ajude. Deus nos privilégio. ajude, que ia ser um prazer, prazerzão poder falar com vocês sobre isso que move a nossa vida. Missões Uhum. não é uma parte da Missões. nossa vida, mas é a nossa própria vida toda, sabe? Envolvido nisso. Os meus filhos nasceram nisso. Eu passei mais tempo da minha vida adulta ah, em missões do que vivendo em qualquer outra vida. Minha vida Uhum. Sim. profissional está toda envolvida em missões. Ah, eu tenho 20 anos de casado, 15 deles em missões. Missões. Os meus estudos, eu gosto de estudar, enfim, tive a oportunidade de fazer direito aqui. Os meus conhecimentos jurídicos estão todos voltados para a igreja, não apenas em Portugal, mas também na Europa e eventualmente no Brasil em alguma necessidade. Então, a gente respira missões mesmo. E é um Uhum. prazer falar com você sobre isso. Eu quero, de público, agradecer muito mais do que o convite, aquilo que vocês estão fazendo aqui através de missões. Uhum. Vocês Glória a Deus. precisam, vocês precisam se sentir participantes dessa bênção, tá? Uhum. Não Amém. importa os valores, não importa os valores, mesmo, tá? Pega a Bíblia de vocês, abre lá Filipenses, final do livro de Filipenses. Os irmãos filipenses eram pobres, pobres mesmo, eram mais pobres do que qualquer povo de Canudos, do que a vila mais pobre que tem em Canudos, mas eles eram fiéis em missões. Glória a Deus. E eram os únicos fiéis em missões. Paulo disse que a igreja de Corinto, que era uma igreja bem-sucedida, andava assim em missões. Uhum. Eu ia dizer Canudos. E Filipenses. E os filipenses, que era uma igreja financeiramente pobre, eram fiéis a missões. Glória a Deus. E Paulo, diante da fidelidade deles, ah, Paulo disse que eles poderiam todas as coisas no Deus que lhes fortalece.
Uhum. E Glória a essa Deus. palavra seja para vocês, que vocês possam Amém. compreender que a bênção do Senhor recai sobre vocês, porque vocês estão andando pela fé quando vocês estão envolvidos no projeto missionário. Não, eu estou falando de Portugal, obviamente, que eu estou aqui em Uhum. Portugal, Sim. mas Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Uhum. países em que a Global Missions não conseguiu entrar. A Global Missions não conseguiu entrar nesses países. A Global Missions não conseguiu se estabelecer nesses países, mas a igreja brasileira conseguiu, Uhum. por causa de missões. Tá? Ah, quando eu vejo, por exemplo, eu estive no Conselho Global em 2022 em St. Louis. Fui lá na qualidade de delegado da Igreja de Portugal. Uma coisa assim Uhum. grande. E lá Sim. tinham representantes de todas as igrejas Pentecostal Unida ao redor do mundo. E ver mencionado a Igreja Pentecostal Unida do Brasil como sendo uma referência mundial Nossa. para Eu... missões regionais, eu me lembro de vocês. Uhum. Eu me lembro de vocês. E isso é para a glória do nome do Senhor. O Glória maior a Deus. departamento de missões da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, fora dos Estados Unidos, é o Departamento de Missões da Igreja Brasileira. É Uhum. incrível isso. Um país com grandes dificuldades como é o nosso Brasil, a moeda Sim. brasileira derretendo. Desvalorizado. Quando eu cheguei em Portugal, para eu comprar um euro, precisava de R$2,20. Hoje precisa de 6 e... Semana passada eu precisei de R$6,60 para comprar um euro. Uhum. Isso não é brincadeira. Não é Não. fácil, Sim. tá? Problemas econômicos, problemas políticos, problemas sociais, a própria igreja atravessando momentos de transição. Pastor Sim. Beni, que foi presidente da igreja por muitos e muitos anos, Uhum. que foi o elo de ligação entre a igreja americana e a igreja brasileira, morre, a igreja passa para essa nova fase e vocês continuam firmes, é uma referência. E que Glória tudo a Glória a isso, Deus. Deus por isso. Deus seja glorificado. Amém? Amém. Muito obrigado Amém. pelo espaço, pela oportunidade. Contem comigo. Enquanto eu puder, eu estarei aqui tentando fazer o meu melhor em nome de vocês, para a glória do nome do Senhor. Amém. Nós que agradecemos a sua participação, pastor. A gente sabe que o senhor, né, tem seus compromissos, seus filhos, né, cuidar de igreja. Tenho Mas o mesmo, deixa senhor... eu ver uma coisa. Aqui já são 7 horas. Isso, nós temos Quase 4 7 horas, né? horas. 4 horas de diferença de fuso. 4 horas de diferença. Aham. Mas graças a Deus o senhor conseguiu um tempinho para estar aqui Esse, com a gente, né, gente? esse tempo Prazer é para nosso. falar e explanar um pouco sobre missões, né, pastor? Explanar um pouco como é que foi a sua vida, aí as dificuldades que nem o senhor mesmo falou, foram 12 anos esperando o verdadeiro avivamento. Não foi da noite pro dia. Um avivamento que como é que eu hei de explicar? É um avivamento para os nossos padrões, certo? Uhum. Para os nossos padrões. Não digo tanto europeus, mas portugueses, sem sombra de dúvida. Talvez alguém chegue aqui e diz, eu não estou vendo muita coisa, porque lá em Manaus nós temos culto lá com 20, 30 mil, 23 mil pessoas no estádio de futebol. Outra realidade, não vale a pena comparar. Sim. Mas nós estamos vivendo um tempo maravilhoso em Portugal e a igreja Glória a brasileira Deus. tem uma parte importante nisso tudo. Glória a Deus. Pastor, muito obrigada mais uma Tá vez. bom? Deus Que Deus abençoe vocês abençoe o senhor e todos. sua família. Amém. Amém. Deus Amém. abençoe também a todos os irmãos espectadores, amém? Agradeço Amém. pela Deus paciência de abençoe. vocês de ficar 1h35 nessa entrevista. Se você conseguiu chegar até o final, você é o herói, tá? Meu aplauso para vocês todos. Irmão, sucesso no trabalho de vocês. Muito Obrigada, obrigado. pastor. Que Deus faça prosperar, que a coisa decole ainda mais para voos inimagináveis. Depois eu vou Amém. mandar esse link dessa entrevista para irmãos que estão em outros lugares do mundo, que acompanham as nossas transmissões, os nossos cultos dominicais aqui na Igreja do Porto. Eles vão estar Amém. com vocês também nesse projeto, tá bom? Glória a Deus. Amém. Obrigado, Glória a pastor. Deus. E os Obrigada, espectadores que não se inscreveram, me ajuda aí, irmã Júlia. pastor. Sim, Não se inscreve. inscreveram,
que não mais? comentaram, não deixaram o like Comenta bem, ainda. não comenta mal, comenta bem. Não, dá um certinho pra cima. Pra cima. E tem que dar o like, não é? Isso Importante, aí. Vai faça ajudar isso se muita vocês gente. não fizeram ainda. Tá Muito bom? obrigada. Deus abençoe Obrigado, pastor. vocês. Deus Fiquem com abençoe, até Deus. mais. Paz, Senhor. Tchau, Deus paz. abençoe. Vamos encerrar, né, mano? Encerra ali. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem nessa 1h e 35 minutos. E como nós sempre falamos, se você tem interesse de se aprofundar um pouco mais na palavra de Deus, nós da Igreja Pentecostal Unida do Brasil temos disponível o estudo Em Busca da Verdade, no qual nós vamos começar a implantar também esse conteúdo de missões para mudar essa cultura, como o pastor Rony falou. Muito obrigado por nos acompanhar até agora. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de comentar e de divulgar esse trabalho, né, que fala da palavra de Deus para os seus conhecidos, seus amigos. E se vocês gostarem, né, desse formato, como é que a gente pode chamar? Remoto? Remoto? Né? Então comenta aqui que a gente pode trazer mais. E a gente não pode esquecer de agradecer aos nossos patrocinadores, Hadash, Papelaria Criativa, Dia de Festa, X do Vini, RB, Kael Store e Metalúrgica Lemos. Nós vamos passar um vídeo ali depois dos nossos patrocinadores. Muito obrigada, que Deus abençoe cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém.